Azul se foi, Demir é um fugitivo, Oiku ficou sozinho. Demir ficou chocado quando Oiku escolheu Azul. Primeiro ele ficou com raiva, depois desabou. Ele também entrou voluntariamente no negócio de roubo, o que na verdade era uma armadilha. Por outro lado, Oiku tenta se acostumar a conviver com Azul. Ele não deixa ninguém saber que está chateado. Azul imediatamente começou a se cansar de lidar com a criança e foi atrás do dinheiro. Foram ao advogado com Semal. Ele deu procuração geral ao advogado a respeito do dinheiro referente à herança. No dia seguinte eles foram e o advogado não estava. Acontece que ele era uma fraude, toda a herança de Azul desapareceu. Azul, com raiva e depressão porque foi fraudada, bebeu e não se importou com a criança. Gilé, Demir e Ugur buscavam vingança por tê-lo colocado na prisão. Eles cooperam com a Semal e os envolvem no negócio de roubo de pedras preciosas. Eles armaram uma emboscada e denunciaram à polícia. Demir e Ugur, que conseguiram escapar no último minuto, tornaram-se repentinamente os dois fugitivos que a polícia procurava em todo o país. Oiku teve que ir para a escola sozinha e, quando se perdeu, ligou para Kandan para levá-la à escola. Kandan também foi até Azul e contou a história de sua doença. Azul, que a princípio não acreditou, começou a entrar em pânico ao conversar com o médico e se convenceu. Ele foi pegar dinheiro do Semal e disse que voltaria para a Alemanha. Ele foi até a casa de histórias depois da escola, deu a mala para o menino e foi embora. Oiku voltou para casa arrastando a mala enorme. Bateu na porta, não havia ninguém. Demir não aceita a escolha de Azul por Oiku e fica muito bêbado na boate. Azul pergunta insistentemente a Oiku porque ele a escolheu no tribunal, mas ela não obtém resposta. Azul finalmente desiste. Ele entrega uma carta a Oiku, diz tchau e a deixa sem olhar para trás. A história retorna à casa onde mora seu pai indefeso. Kandan pede a Semal o número de telefone de Azul. Ugur diz a Azul que quer conversar um pouco com Oiku. Ele pergunta a Oiku porque escolheu Azul no tribunal, mas Oiku não responde. Ugur acha que Oiku tem medo de alguma coisa. Oiku dá a chave da casa de seu pai para Ugur e se despede dele. Voltando para dentro, ele pergunta a Oiku o que ele conversou com Azul Ugur, mas Oiku descarta dizendo nada. Enquanto isso, Semal liga para Azul. Azul diz que está muito feliz por Oiku tê-la escolhido e agradece. Demir bebe até perder a consciência na boate. No bar, ele pede outra bebida ao barman. Ele tenta falar com o barman. O fato de Oiku ter escolhido Azul o magoou profundamente. Demir sobe bêbado no bar e diz a todos que tomou uma decisão e que viverá sua vida depois desta noite. As pessoas do bar não suportam a embriaguez de Demir e o expulsam. Ele pede a Semal o número de telefone de Kandan Azul quando ele sai de casa pela manhã. Semal diz a Kandan que ela não é quem ele pensava que era, dando-lhe a oportunidade de conhecê-la. Kandan diz, agora não é hora de conversar. De manhã, Oiku fica preocupado porque está atrasado para a escola. Ele acorda Azul e diz que ela está atrasada para a escola. Azul, em seu estupor de sono, não entendia o que estava acontecendo. Semal e Azul vão até o advogado. Eles exigem dinheiro do advogado para as despesas de Oiku. O advogado pede-lhes uma procuração. Ao saber disso, Azul fica muito feliz porque receberá dinheiro. Enquanto isso, Oiku ainda tem um de seus remédios. Oiku acha que está bem agora e decide tomar o remédio restante no dia seguinte. Ugur e Demir decidem voltar aos seus antigos empregos para ganhar dinheiro. Eles aprendem os detalhes do novo trabalho que farão. Depois de deixar o advogado, Azul vai à escola buscar Oiku. Enquanto espera por ela, ele conhece a mãe de Elaida. Enquanto isso, Oiku chega. Azul dá a Oiku o presente que ela comprou e depois promete que os contratempos da manhã não acontecerão novamente. Enquanto voltam para casa, ele pergunta novamente a Oiku porque ela o escolheu no tribunal, mas Oiku não responde à pergunta novamente. A decisão de Oiku foi surpreendente. Demir, que já estava sob o estresse da corte, ficou ainda mais desgastado com a questão da paternidade. Demir fez o teste para ver se Oiku tinha um filho e se perguntou se eles poderiam usar esse resultado para o caso. Oiku soube que seu pai fez um teste de DNA para ela enquanto eles conversavam secretamente, e ela ficou muito chateada e tratou muito mal o pai. Quando recebeu o resultado do exame, Demir não abriu e olhou, rasgou. Oiku é meu filho, disse ele a Ugur. Mertkan veio para Oiku para estudar, Demir ficou com muito ciúme. Eles demitiram Demir. Você não está apto para este trabalho, disse o mestre. Ele não contou a verdade a Oiku, disse, eles permitiram. Oiku queria ir para Azul porque estava zangado com o pai. Enquanto Azul estava com Oiku, ele bebeu, começou uma briga e acabou na delegacia.
Demir, que tirou Oiku da custódia, ficou muito zangado. Chegou o dia da audiência de custódia. Na audiência, foram reveladas as deficiências de Azu e Demir, e também foi discutido que ambos fizeram o possível para mudar. O juiz disse que tomaria a sua decisão com base no que Oiku tinha a dizer. Ele saiu do corredor e perguntou a Oiku: "Você quer ficar com sua mãe ou com seu pai?" Oiku disse que queria sua mãe. Todos ficaram surpresos quando todos foram chamados ao salão e a decisão foi anunciada. Demir ficou arrasado, Azu ficou surpreso e feliz. Demir liga para o Gur. Ele diz a ela que obteve os resultados do teste de DNA. Quando o Gur pergunta qual é o resultado do teste, Demir diz que Oiku é sua própria filha. O Gur ficou muito feliz. Kandan se muda para sua nova casa. Ele fica com raiva enquanto desfaz as malas. Ele não consegue controlar as lágrimas. Ele larga o emprego, sai de casa e vai para a casa de Demir. Ele percebe que algo está errado com a expressão do rosto de Demir Kandan ao abrir a porta. Quando ele pergunta o que há de errado, Kandan diz que sabe que ele é um ladrão. Enquanto isso, Oiku, que está dormindo, chega até eles. Quando Oiku pergunta o que aconteceu, eles não conseguem responder. Dizem que não há nada e mandam-no para o quarto. Depois de ir para a sala de histórias, Kandan sai de casa dizendo que vão conversar sobre esse assunto depois de irem para a escola pela manhã. No café da manhã, o advogado de Demir liga e informa sobre a segunda audiência. Oiku, ao ouvir a conversa, pergunta quem está ligando. Demir conta a verdade. Oiku diz que sabe o que dizer ao juiz na audiência. Demir leva Oiku para a escola. Enquanto isso, Azu liga para ele. Ele pergunta o que deveria fazer no bazar. O Gur vai à loja de Kandan. Quando Kandan o vê, ela o expulsa. O Gur diz a ele para poupar 5 minutos. Ele conta todos os fatos sobre o Gur, Demir e ele mesmo. Ele explica que eles não fazem mais esse trabalho e que foi ideia dele roubar a casa dela. Ele tenta explicar como Demir mudou depois que Oiku e Kandan entraram em sua vida. Contando a verdade sobre Demir, ele diz que Semal não é diferente deles, que também é ladrão e que acaba de sair da prisão. Kandan finalmente supo a verdade. Ao enterar-se de lo que Semal lhe diz Oiku, Demir se enojou e grego lhe exigiu contas. Iso enojar muitíssimo a Semal Demir e grego lo atacou, recebeu puntazo e grego luego foi a buscar informe de agressão. Azu e grego Semal estavam muito contentes de que el plano funcionara com êxito. Mientras tanto, Demir decidiu hacer-se uma prueba de ADN para descobrir a verdade ante el tribunal. Oiku se escuchou mientras hablaba com o Gur. La niña, que estava muito enfadada com seu padre, tomou todas as precauções para evitar que se lhe caíra pelo. Finalmente, Demir de alguma maneira encontrou mechão de cabelo e grego o levou à prueba. Se sentiu muito mal por haver hecho algo assim a espaldar de sua hija. Demir, que estava abrumado por la enfermedade e Oiku por lado, el tribunal por el outro e grego ahora la situação de la paternidade, também se mantuvo alejado de Kandan.